Sabe aquela sensação de carregar o mundo nas costas? É uma imagem poderosa, né? E é uma ideia que, para muita gente, bate fundo. Hoje, a gente vai mergulhar no mito de Atlas para tentar entender a psicologia por trás desse peso todo, o que chamamos de complexo de Atlas. A história começa assim, de forma bem impactante. Na mitologia grega, o titã Atlas recebe uma condenação, carregar o peso dos céus e do mundo para todo sempre. Mas a chave para entender esse mito não está na força dele. Porque, veja bem, ele não foi escolhido por ser o mais forte de todos. E é exatamente aqui que o mito começa a nos dizer algo muito profundo sobre nós mesmos. A condenação dele não tinha a ver com a sua capacidade. Mas sim porque ele foi colocado lá. Essa é a essência de tudo, o ponto de partida para a nossa conversa. Foi uma condenação, sabe? Um papel que foi imposto a ele. Ok, então vamos puxar esse mito antigo aqui para a nossa realidade. Porque essa história de ser colocado numa posição de responsabilidade que não é sua, de carregar um peso excessivo, ela com certeza não ficou lá na Grécia Antiga. Tem muita gente por aí vivendo exatamente assim, como um Atlas moderno, sabe? Presas debaixo de um peso que elas acreditam ser o seu destino. Mas a psicologia tem um outro olhar para isso. A de que, na verdade, isso é um papel psíquico. Mas o que é um papel psíquico? Pensa num roteiro que a gente aprende a seguir bem cedinho na vida, muitas vezes sem nem se dar conta. Um padrão que acaba definindo como nos relacionamos com os outros e até com a gente mesmo. Não é quem a pessoa é de verdade, mas sim o que ela aprendeu que precisava fazer para ser amada ou simplesmente para sobreviver emocionalmente. Certo. E como é que dá para descobrir se alguém está vivendo esse papel? O mais fascinante é que essa jornada de descoberta pode começar com 3 perguntas. Perguntas bem simples, mas que são, olha, incrivelmente profundas. A primeira pergunta é essa aqui. Nos relacionamentos, seja em família, com amigos, no trabalho, qual é o papel que uma pessoa geralmente desempenha? É aqui que nasce o que a gente pode chamar de Atlas interno. Pode ser aquela pessoa que sempre cuida de tudo e de todos, a que resolve o problema de todo mundo, a que engole o choro e se cala para não ter briga, a que sustenta os outros, seja emocional ou financeiramente, ou simplesmente aquela pessoa que está sempre, mas sempre mesmo, disponível. E a raiz disso, na maioria das vezes, vem lá da infância. Aquela criança que precisou amadurecer rápido demais, sabe? Ela aprende uma lição bem perigosa, que para ser amada, ela precisa carregar o peso. Que se ela não fizer, ninguém mais vai fazer. Existir para ela vira sinônimo de carregar alguma coisa. E isso nos leva direto para a segunda pergunta, que vai explorar o que acontece quando esse papel gruda na própria identidade da pessoa. Pensa só o que acontece quando alguém tenta, nem que seja por um momento, deixar de ser essa pessoa que resolve tudo. Deixar de ser o pilar. O que essa pessoa sente? A resposta para essa pergunta, nossa, ela é muito, muito reveladora. E aqui está a verdadeira condenação de Atlas. Não é o peso em si, mas o que ele sente só de pensar em largar esse peso. Aí vem a culpa, o medo de decepcionar, uma ansiedade gigante, a sensação de que se soltar vai ser abandonado, é um desconforto enorme. Esse que é o grande paradoxo. Em vez de sentir alívio, a pessoa se sente egoísta. O que deveria ser um ato de cuidado consigo mesmo vira uma fonte de angústia. Mas por quê? Porque o papel já se misturou tanto com a identidade que a pessoa já não sabe mais quem ela é sem ele. E por trás de toda essa culpa, de todo esse medo, tem uma pergunta silenciosa, quase aterrorizante, que é o coração da crise. Quem sou eu se eu não for a pessoa que sustenta tudo e todos? Isso nos joga na última pergunta. E essa, segundo a análise, é a pergunta que tem o poder de quebrar o mito de uma vez por todas. É uma pergunta sobre o custo. O que é que fica para trás? O que é sacrificado para que esse papel de Atlas possa ser vivido, dia após dia? O ponto central é este. Enquanto Atlas carrega o mundo nas costas, ele não vive nesse mundo. Ficam esquecidos os próprios desejos, a capacidade de dizer não, de impor limites. O próprio cansaço é ignorado. A raiva, que é uma emoção super legítima, é engolida. Prazer, espontaneidade, tudo isso desaparece, porque tudo vira sobre o dever. E aqui a gente chega numa distinção fundamental. O eu da pessoa se apaga, se anula, só para o outro poder ficar de pé. A motivação pode até parecer amor, mas lá na raiz é um mecanismo de sobrevivência que foi aprendido há muito, muito tempo. Então, como é que se quebra esse ciclo?
A parte final dessa análise foca exatamente nisso, em como esse mito pode finalmente chegar ao fim. Primeiro, é preciso olhar para a história de outro jeito. O problema do Atlas não era a força dele, nem a responsabilidade. O problema, a verdadeira punição, era a solidão. Era ter que sustentar tudo, sozinho. E aqui está a revelação que pode ser mais libertadora de todas. O medo constante de quem vive como Atlas é este: se eu soltar, o mundo vai desabar. Mas a realidade, gente, é que o mundo não desaba. O que desaba, o que finalmente acaba, é o próprio mito. É a obrigação de ser o único suporte. E vamos fechar com esse pensamento. Talvez aquele cansaço profundo que tanta gente sente não seja um cansaço da vida em si. Talvez seja o cansaço de carregar um peso extra. Um peso que, quem sabe, nunca foi seu para começo de conversa.